Oi, oi, gente! Hoje eu vou estar aparecendo aqui com um vídeo um tanto diferente. Fiz um post na minha comunidade pedindo perguntas pra vocês e hoje eu basicamente vou ler e responder o máximo delas que eu conseguir. A edição desse vídeo vai ser um tanto mais simples que o normal, porque eu também tô usando ele pra poder ter tempo de fazer mais vídeos. Mas acho que não vai ser um grande problema, esse tipo de vídeo geralmente as pessoas veem enquanto fazem outras coisas mesmo. Então, bom, vamos lá. Como surgiu esse interesse por desenhos de público feminino? Apesar de talvez eu já saber a resposta, já que isso ocorre com muitos, incluindo eu. Sendo bem sincero, eu não faço ideia. Pra mim, quando eu era criança, eu não tinha muito esse tipo de distinção de desenho de menina e desenho de menino. Eu simplesmente assistia o que eu achava interessante. Por exemplo, Barbie era muito divertido pra mim, Monster High era muito divertido pra mim, então eu simplesmente assistia. Eu nunca tive muitas amarras, principalmente porque meus pais nunca foram de ligar muito pra esse tipo de coisa. Claro que depois que eu fui pra escola, eu entendi que muita gente faz esse tipo de distinção e muita gente já tentou me zoar por causa disso. Mas, pra mim era simplesmente desenhos divertidos. E era isso que se importava pra mim. Pretende fazer vídeos de desenhos um pouco mais sérios, como She-Ra e Arcane? A Arcane não, porque ele cai muito naquela coisa que eu falo muito a respeito no comentário de vocês, de que já tem canais que pegaram ele e falaram tudo possível. Então eu não acho que eu tenho algo pra adicionar o suficiente pra não ser um vídeo de 5 visualizações, sabe? E principalmente, também não me dá tanta vontade. Mas se vocês querem uma opinião rápida minha, eu acho a primeira temporada sensacional e eu acho a segunda ok. Ela tem vários problemas que me incomodam muito. Sobre She-Ra, se você estiver falando do reboot, não da série original, que eu imagino que é o caso, sim, com certeza eu pretendo fazer um vídeo sobre, falando da série do começo até o fim, porque eu adoro ela. E também eu acho que não falam bastante sobre, principalmente agora que a série infelizmente vai sair do catálogo. Porque seu personagem é um rato rosa, sendo bem sincero, não tem nenhum tipo de explicação muito profunda. Simplesmente, na hora que tava fazendo ele, eu queria alguma coisa que não tivesse muito por aí, ou que pelo menos eu não visse muito. Você vê muito OC que é um cachorro, um lobo, um gato, e não que tenha algum problema ser alguma dessas, tá? Tem muitas vocês que são muito legais nesse tipo de coisa. Só que eu queria uma coisa um pouco mais diferente. E como eu gostava de ratos, acabou sendo um rato. O fato dele ser rosa é só porque eu achei que ficaria bonitinho mesmo. Não tem realmente nada muito profundo. Faria um vídeo sobre Ninjago? Com certeza também é um dos que tá na minha lista de coisas pra falar. Eu assisti muito Ninjago quando eu era mais novo e eu adorava. Então ele é perfeito pra falar aqui. Principalmente porque eu também quero sair um pouco da ideia de que eu só faço vídeo longo de coisa de menino. Eu quero sempre expandir as coisas aqui no canal. Falar de todas essas obras que eu assisti quando criança, que eu acho que as pessoas não comentam tanto. Mas eu ainda tenho que assistir a série. Eu não revi nada dela até agora, porque eu tô deixando pra quando eu realmente for fazer o vídeo. Tem alguma obra que te marcou? Inclusive, amei seu vídeo sobre Turma da Mônica Jovem. Primeiramente, obrigado. Eu gosto bastante daquele vídeo também. Mas sobre uma obra que me marcou... é uma pergunta um tanto difícil. Tem muita obra que eu gosto muito, mas eu acho que a coisa que mais me marcou mesmo é Dragon Ball. É um anime que eu conheço desde sempre. Eu nem lembro quando foi que eu conheci, de tanto que é uma coisa comum na minha vida. Eu sempre vi vídeos de Dragon Ball, eu assisti a série, há um tempo atrás eu li o mangá inteiro. Então eu acho que é a obra que mais tá presente na minha vida desde sempre. Praticamente tudo de oficial de Dragon Ball que tem eu já mexi pelo menos uma vez. Hoje em dia eu não diria que é a minha obra favorita, mas com certeza é a que mais tá na minha vida desde sempre e uma das que eu mais adoro. Embora o Super não seja grande coisa. Você pretende fazer um vídeo de Digital Circus? Provavelmente não, mas eu também não vou dizer que nunca vai acontecer. Cai na mesma coisa que eu falei sobre Arcane. Tem muitos canais que falam sobre Digital Circus, é meio que o assunto do momento, e eu não acho que eu teria alguma coisa a adicionar, principalmente eu acho que seria meio perda de tempo. Mas assim, eu não reclamaria se vocês fossem pedir pro Leviana me dar um papel, qualquer figurantezinho assim, já ia ser legal, sabe? Mas eu adoro o Digital Circus e pra mim é uma das únicas animações que eu tô vendo recentemente que realmente me prende. Eu começo o episódio e até o fim eu fico vidrado no que tá acontecendo, sabe? Já assistiu Gentry Chow vs Submundo? É uma pergunta engraçada porque eu assisti a série faz muito pouco tempo, tipo, bem recentemente. E eu gosto dela, mas eu tenho tantas questões com a personagem da Gentry. Eu acho que é uma das coisas que dá pra fazer um vídeo logo no início desse novo ano, porque eu tenho muita coisa
pra falar dele e por isso eu não vou falar muito aqui, mas no geral eu gosto da série. A animação dela é excelente. Você gosta de Don't Hug Me, I'm Scared? Eu vi uma explicação sobre a primeira temporada há muito tempo atrás no canal do Tropia e depois disso eu literalmente não sei mais nada sobre a série. Ela não faz muito meu tipo porque eu não sou tão fã de suspense, terror, tirando ali algumas exceções. Então, eu não desgosto. Se fosse pra escolher uma franquia pra receber um reboot bom, no nível da G4 de My Little Pony, qual seria? É uma ótima pergunta, na verdade. Tem muitas animações que eu adoraria que ganhasse um reboot, mas eu acho que a que mais fica na minha cabeça é Jake Long. Eu gosto bastante de Jake Long, mas eu acho que a série não aproveita o potencial que ela tem. Ela claramente é um dos filhos do Homem-Aranha, só que é um dos filhos mais não dramáticos, por assim dizer. Maior parte do tempo, eles não exploram muito bem o lado dramático do personagem. O Jake não parece ter nenhum tipo de problema em ser o dragão ocidental. Por maior parte do tempo, parece que na verdade é muito legal. Não tem lá muita consequência. E eu também acho que o humor é muito pré-pronto. Tipo, por uma boa parte do tempo, eu vejo como se eles estivessem seguindo uma listinha de piadas que eles têm que fazer. A animação definitivamente não é ruim, ela tem muitos pontos fortes. E é justamente por isso que eu gostaria de ver uma coisa um pouquinho mais centrada. Ou talvez, só uma série de ação boa de fato. Porque a ação de Jake Long é sempre muito fraquinha. Não tem muitas lutas boas, não tem muitos momentos de ação interessantes. Juniper Lee meio que pega alguma dessas coisas que eu queria que acontecesse em Jake Long, mas eu não curto tanto quanto eu curto Jake Long. Mas enfim, se fosse pra escolher uma série, seria Jake Long. Ou porque você quer se tornar dublador, como surgiu essa paixão, e algum dublador ou dubladora favorito. Eu acho que na verdade esse lance de dublagem era muito porque eu gostava muito de desenho, gostava muito de ver filmes, só que não tinha uma forma de eu me inserir lá na minha cabeça, né? E dublagem é uma forma que eu consigo fazer isso. A minha voz tá lá eternizada. Então pra mim sempre foi muito legal essa sensação. Mas ela surgiu principalmente por causa de fandub. Eu via muita fandub de muitos canais, tipo o fandub dos Clods, que hoje em dia nem existe mais. E eu queria fazer também. No fim, acabou que juntou essas duas sensações e eu gostei de fazer. Hoje em dia eu não faço mais tanta fandublagem quanto eu fazia antes, mas de vez em quando eu ainda faço uma ou outra. Inclusive eu tenho um TikTok só pra isso. Conta agora, Tibuchan! Tibuchan! Para de pular, você acabou de sair da casa do cachorro, vai melar tudo! Você sabia que era uma casa de cachorro? Por que você fica nessa cama confortável enquanto eu fico naquele chiqueiro? E sobre dublador ou dublador favorito, meu dublador favorito, pelo menos atualmente, é o Fábio Lucindo. Eu adoro o trabalho dele, ele é sensacional. Eu acho incrível como ele consegue atuar de uma forma muito natural. É muito difícil eu ver uma dublagem, principalmente recente, que eu não sinta isso. Eu lembro até hoje que o Netflix meio que liberou antes da hora, queria fazer o Legoshi, e eu já tinha visto Beastars em japonês, e eu pensei, cara, isso vai ficar muito estranho. Só que aí eu vi e ficou sensacional, simplesmente porque, mesmo que a voz dele não seja exatamente a que eu esperava no personagem, a interpretação dele segura muito, e isso é sensacional pra mim. Agora, se fosse pra escolher uma dubladora também pra colocar esse meio balaio, eu acho que é a Carol Valença. Eu adoro o trabalho dela e ela canta muito bem também. Eu achei ótimo que uma mulher tá fazendo o Luffy. No início eu não sei se eu era muito em pró da ideia, porque parecia muito uma coisa que funcionaria mais no japonês, mas ela fez um trabalho sensacional e calou a minha boca. Eu tenho algumas perguntas. Tem algum dos desenhos que você analisou que você gosta e ficou triste por ter que falar mal dos erros que você normalmente ignora por gostar muito da série? Olha, eu não diria exatamente ficar triste, porque eu sempre tenho essa ideia de que se eu tô assistindo uma coisa e eu gosto, eu não preciso ignorar os erros dela pra eu gostar. Agora, eu acho que o que cabe nisso é Equestria Girls. Eu adoro Equestria Girls, principalmente os filmes. Mesmo, por exemplo, A Lenda de Everfree, que eu acho um filme muito ruim, eu ainda gosto de reassistir de vez em quando, mas principalmente os 3 primeiros, eu adoro eles. Só que eu sempre tive na cabeça que eles não eram as melhores coisas do mundo, sabe? Agora, se for falar de um que eu fiquei triste realmente por falar, foi Monster High. Mas foi justamente por causa dessa sensação de que eu vi quando criança e eu adorava, e agora que eu vi quando adulto eu não consegui, relevar os erros. Não foi divertido de assistir. Pretende fazer mais vídeos de anime? Com certeza.
eu espero conseguir fazer bastante nesse ano que vem agora. E na real, se tudo der certo, provavelmente o primeiro vídeo de janeiro já vai ser sobre um anime. Eu só não faço tanto vídeo sobre, porque ou cai nisso que eu já falei aqui, de as pessoas já terem dissecado o anime, ou simplesmente porque eu não vejo tanto anime hoje em dia quando eu vejo quando criança. Só que eu vi tanto quando eu era mais novo, que eu acho que eu tenho uma lista enorme de coisas que eu podia falar aqui. Conhece Precure? Se sim, pretende fazer vídeo sobre? Sim, eu conheço, mas no geral é bem superficialmente. Recentemente eu tava assistindo o Futari wa Precure, que me recomendaram por falar que ele tem mais lutas corpo a corpo, que é uma coisa que me interessa, e eu tô achando até que divertidinho. Até agora nada demais, mas eu tô bem no comecinho, eu sei que não é muito justo ainda falar sobre. Então, talvez saia vídeo dele, mas eu também não prometo que vai acontecer. Qual vídeo você mais gostou de fazer? É uma pergunta difícil, mas eu acho que, de novo, foi o de Equestria Girls. Porque foi o momento que eu percebi que eu conseguia fazer esse tipo de vídeo falando das coisas que eu gosto e consegui bastante view. Foi tipo a minha segunda tentativa de vídeo longo depois do vídeo de Miraculous e eu tava com medo que o canal caísse, porque os vídeos que eu postei depois dele não foi tão bons assim. E, na verdade, foi fantástico ver que as pessoas se interessavam por me ver falando de coisas por meia hora, 40 minutos, 50 minutos, enfim. Então, eu acho que por causa desse valor simbólico, eu gosto bastante dele. Qual o seu desenho favorito? Essa é uma pergunta muito difícil. O meu favorito normalmente fica mudando o tempo todo. Eu tenho listas de favoritos. Se você me perguntasse lista de favoritos, seria bem mais fácil. Mas, se a gente for falando de desenhos americanos, eu acho que é Steven Universe. Eu acho que ele foi muito importante para eu perceber muita coisa sobre animações e principalmente eu me interessar em animações até hoje. Eu sei que teve muitos desenhos antes e talvez tenha desenhos até que foram mais importantes para essa questão de séries serializadas, mas eu acho que ele foi muito importante pra mim, principalmente. Agora, se a gente estiver falando de anime, cara, tem muitos animes que eu gosto bastante. Então eu fico entre Digimon Tamers e Sakura Card Captor, eu acho. Tem algum tema de vídeo que você gostaria de fazer, mas tem medo da reação do público? Não é necessariamente medo, na verdade, live actions. Só que é por causa simplesmente que os vídeos que eu faço falando de obras live action sempre vão mal aqui no canal. Só que tem muitas que eu adoraria acabar falando sobre. Sejam live actions de obras animadas. Por exemplo, eu adoraria falar do live action de Yakusoku Neverland, Kaguya-sama. Esse tipo de coisa que ninguém fala sobre, porque muitas vezes as pessoas nem conhecem. E eu acho muito divertido de ficar assistindo. Mas eu sei que se eu fizesse esses vídeos, provavelmente eles não iam bem. E o canal atualmente é a minha fonte de renda, então meio que tenho que me preocupar com isso. Ou às vezes só alguma série que eu assisti e eu queria comentar mais sobre, sei lá, de forma bem genérica. Stranger Things, mesmo sendo uma coisa que todo mundo fala sobre, eu acho que eu tenho muita coisa que eu gostaria de adicionar sobre. Mas eu sei que se eu fizesse um vídeo de Stranger Things, ninguém ia assistir. Ou até, sei lá, um Kamen Rider, um Super Sentai. Putz, eu adoraria falar de Power Ranger por aqui. Qual sua orientação sexual? Queijo. Você namora? Não. Vocês sabem o quanto é difícil achar alguém que tenha gostos semelhantes aos meus? Se eu pergunto na vida real se a pessoa vê desenhos, ela provavelmente vai falar que viu 3 episódios de Hora de Aventura e só. E manda salve. Salve, Gabimon. Você tem alguma obra que odeia de paixão assim? Aquela obra que talvez não seja tão ruim assim, tecnicamente falando, mas que desperta o pior em você? Cara, eu acho que é Jujutsu Kaisen. Mano, eu odeio Jujutsu Kaisen. Eu já tentei assistir a obra, eu já tentei ler uma parte do mangá, e eu já vi o filme. Eu praticamente consumi quase tudo de animado que tem em Jujutsu Kaisen. E eu não consigo entender a pira. Tem uns poderes que eu acho muito legal, tipo o Oogie Boogie, os poderes da Nobara. Um negócio que eu penso que dá pra fazer umas coisas muito iradas, sabe? Só que eu acho os personagens tenebrosos, principalmente o Itadori. Eu odeio o Itadori. Ele parece uma forçação gigantesca pra fazer um personagem que, ele sabe muito da cultura geek, olha como ele é um cara super legal, e ele simplesmente não ressoa comigo. Mesma coisa pro Gojo, por exemplo. Eu não acho ele um personagem horrível, mas ele parece muito uma forçada de barra pra fazer o próximo Kakashi, um personagem divertido, mas que é super poderoso e meio misterioso. Simplesmente não bate comigo. Isso não é só pra esses personagens principais, sabe? Até os
não tão principais. Eu não consigo me interessar pelo Sukuna, eu não consegui sentir esse ódio que as pessoas sentem pelo Mahito, porque eu acho ele só muito superficial. O anime até tem lutas legais, tipo, bem animadas, bem coreografadas, só que eu não consegui sentir nada por elas, porque luta precisa de um contexto legal pra ser da hora, e eu nunca sentia isso lá. Falar que Jujutsu Kaisen deve ter um dos piores trios de anime que eu já vi, porque o mangá não liga muito de desenvolver eles como melhores amigos, e quando tenta só faz umas cenas que são muito engraçadas. E eu não acho que eles, independentemente, também são personagens lá muito bons. Sei lá, é o tipo de coisa que eu conseguiria ficar umas 2 horas falando sobre muito mal, xingando tudo possível, e ainda assim eu nunca conseguiria dizer tudo porque eu detesto. A bebida favorita? Suco de maracujá. Suco de maracujá é o GOAT do mundo. Simplesmente não existe suco melhor que suco de maracujá. Só que tem que ser suco da fruta. Se for qualquer um industrializado, eu já acho meio meh. Jogo favorito? É uma ótima pergunta. Eu acho que seria algum de Kingdom Hearts. Eu não sei dizer exatamente qual Kingdom Hearts, mas eu acho que o 2. Eu gosto muito de Kingdom Hearts e é um tipo de coisa que eu adoraria fazer vídeo aqui algum dia. Eu só tenho que saber o assunto. Você não pode negar, apenas me confirme. O Twilly, Nightmare Creature, é seu primo vagal ou seu tio desempregado? Eu não fazia ideia de quem era Twilly. Aí eu pesquisei e vi que é um rato. Sim, pra quem não sabe, todos os ratos são na verdade primos. Vocês não têm ideia de como é chato o almoço de domingo quando começam a citar o Ratatouille e o quanto ele foi bem na vida. Então você tem alguma história? Quem é a pessoa no retrato da sua mesa? Bom, na verdade tem. Pra quem não sabe, o rato que eu uso aqui não é uma fursona, necessariamente. É uma oceminha. Ele tem história própria, ele tem nome próprio. Eu só uso ele pra meio que me representar, porque ele realmente não parece nada comigo na vida real. O nome dele, na verdade, é Nilo e não Salem, e ele é um rato vampiro. Tem um pouco mais de coisa, mas são coisas que eu acho que ninguém se interessaria de ficar ouvindo assim no vídeo de perguntas e respostas. Mas basicamente, eu criei ele como uma sátira, aquele tipo de personagem que é mega poderoso, se bem porque quem criou não tem maturidade pra fazer um personagem bom de verdade. Então a brincadeira é que ele é super poderoso e afins, mas eu tenho uma história um pouco mais séria com ele. E o personagem que tá na mesa é um outro rato meu que eu ainda não tenho uma arte de verdade. Basicamente, ele tá desse jeito aqui, mas ele não é totalmente assim, o design dele é um pouco diferente. Eu só pedi uma coisinha simples pra ter ele ali, porque eu achei que seria uma coisa legal. Mas basicamente eu tenho 3 ratos. O Nilo, que é o rato rosa que vocês veem aqui no canal. O Aran, que é esse rato azul que tá no quadro, que é um lobisomem. E eu também tenho o Pistache, que é um rato verde, que é pra ser um zumbi. Eu não tenho arte dele também. Provavelmente eles vão acabar aparecendo no canal de alguma forma, em algum momento, mas por enquanto você só tem a minha fala sobre eles. Você gosta de Analog Horrors e ARGs? Não. Cai muito naquela coisa que eu já comentei, que eu não sou muito fã de terror. E tipo, só deixando claro, não é uma questão de tipo, medo. Eu só não gosto muito de filmes de terror no geral, porque eu acho que eles são muito clichês e não me interessam bastante. E no caso necessariamente de Analog Horror e ARGs, eu só nunca entendi a pira. Não tem muita graça pra mim essa ideia de tipo, tá vendo essa história que parece real, mas na verdade não é real. Acho que eu também peguei um pouco de raiva desse tipo de coisa pelo tanto de vídeo clickbait que era tipo, isso aconteceu com tal pessoa. Aí eu clicava, a pessoa tava contando a história e no final ela terminava falando que era um ARG. Tipo, eu gosto de ver uma história sabendo que ela é uma história. Não bate comigo. Você pretende trazer vídeos das HQs de My Little Pony e os filmes de My Little Pony? Resumindo e dando opinião, que nem eu fiz com Extra Girls, com certeza. Eu só não fiz o meu vídeo de My Little Pony ainda por 2 razões. Uma, My Little Pony é muito grande e porque eu tenho muito medo da duração desse vídeo. O que eu proporcionalmente tenho pra falar mal de Winx, eu tenho pra falar bem, ou simplesmente comentar coisas sobre My Little Pony, porque eu adoro My Little Pony. Teve uma época que eu tive um hiperfoco muito grande na série. E também 9 temporadas. Tem, o que? 2 filmes. Tem 1 trilhão de HQs, não só da G4, como a G5. Então, é um negócio que vai demorar bastante pra acontecer, mas vai acabar acontecendo em algum momento. E eu vou tentar ao máximo não fazer ficar um negócio super cansativo, com eu falando horas e horas e horas e horas e horas, coisas que ninguém se importa. Quando vai sair a HQ, ou novel, sei lá, do crossover de Ever After High e Monster High? Então,
esse é um momento que eu vou soar meio burro, mas ele não saiu ainda porque eu meio que não sei inglês. Digo, eu consigo me virar relativamente, mas não é lá muito confortável pra mim ainda ler uma coisa completamente em inglês. Não só isso, como eu meio entender não é o suficiente pra fazer uma análise, seria muito injusto. E como eu sou cheio de plano de visão, ler coisas PDF também não é muito agradável pra mim. Eu sei que tem Kindle, esse tipo de coisa, mas realmente eu gosto de ter as coisas físicas e eu gostaria de ter o livro físico traduzidinho, bonitinho. Mas uma hora ou outra eu vou me virar de alguma forma pra eu poder ler esse livro, porque eu sei que ele nunca vai sair no Brasil e eu provavelmente também não vou achar alguém que traduziu ele. Então, um dia sai, é o que eu posso dizer. Tem mais alguma obra envolvendo escola que você queira analisar? Bom, tem Gentry Chow, eu gostaria de falar de Gentry Chow, como eu já comentei. Mas se você estiver falando assim, tipo, no geral, eu queria muito falar da minha série favorita, que é a Stargirl aqui no canal Um Dia. Quais são as suas músicas favoritas? Houve gêneros musicais específicos ou tem gosto variado? É gosto variado. Eu não tenho um gênero favorito. Eu funciono literalmente só dando play em músicas, ouvindo e eu digo se eu achei legal ou não. Mas eu gosto muito de Paramore e eu também gosto muito do Yan Lee. Eu tenho uma pergunta. Você fala muito sobre desenhos animados. Você já se imaginou criando o seu? Se sim, como você imagina? Não uma sinopse ou história autoral que você tenha. Pergunto mais com uma estrutura. Então, sim, eu tenho muitas ideias de coisas que eu quero acabar transformando em animação ou algum filme animado um dia. E, basicamente, a maior parte dessas ideias envolve magia e ação, que são coisas que eu gosto bastante. Eu só não realizei realmente por falta de investimento. Eu não tenho dinheiro pra pagar animador, pagar dublador. Se não fosse por isso, já teria muita produção minha por aí. Mas eu quero me tornar roteirista, é uma ideia que eu já tenho há um tempo, e eu já escrevo há um bom tempo. Então, eu acho que eu não tenho uma muito específica para dizer estrutura, e eu também não gosto muito de falar tipo de ideia sem ter nada pronto ainda. Caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo falando mais sobre essas ideias. Já assistiu Wakfu? Se sim, o que achou? Então, eu assisti, eu acho que tipo 5 episódios da primeira temporada há um bom tempo atrás. E eu não fui muito fã. Eu lembro que as coisas que eu menos gostei foi que eu achava a dublagem meio sem graça. Eu não sei explicar, ela não era necessariamente ruim, mas ela parecia meio sem direção. E eu também achava isso da original e da inglês, o que foi um grande problema. Mas eu ainda tenho que rever a série, porque eu acho que a época que eu assisti foi meio estranha. Teve muita coisa que eu assisti que eu detestei e depois eu revi e gostei. Então, pode ser que eu tava meio amargurado demais na época. Eu tenho que rever pra ter certeza. Qual a sua comida favorita? É a mesma coisa que eu já comentei de ter que escolher coisas favoritas. Mas eu vou dizer uma que eu gosto bastante. Lá sai a conta. Existe algum encerramento melhor que o da primeira temporada de The House? Tem. E eu sei que isso pareceu muito ironia pelo fato de você ter o seu vídeo de 1 hora, Cartney, mas eu juro que não foi, eu só gosto muito desse encerramento de Star. Você algum dia vai analisar He-Man dos anos 80 ou mais recente? Ou os desenhos da Hanna-Barbera, indo desde a sua fundação até seu fechamento? Olha, eu assisti bastante de He-Man, por mais estranho que isso possa parecer, e eu também vi muito dos desenhos da Hanna-Barbera, seja da Penélope, o próprio Scooby-Doo, mas eu não acho que tem muita coisa pra eu poder falar deles. Eram desenhos ok, mas era de uma época muito diferente da nossa, em que não tinha muito esse pensamento de coisas mais profundas, e tipo, são coisas que hoje, de vez em quando, eu ainda consigo ver um episódio ou outro pra dar uma risada, mas eu não acho que seja coisas que eu consigo desenvolver muito num vídeo de forma realmente interessante, sem parecer que eu tô só sendo chato, sabe? Mas o He-Man recente é meio complicado, porque eu acho que tem uns 3 He-Mans que saiu recentemente, ainda vai sair o filme. Aquele que continua o antigo, eu achei a coisa mais sem graça do mundo. Aquele reboot tem umas coisinhas aqui e ali interessantes que eu acho que renderia um vídeo legal, mas eu tenho que assistir ela inteira. Basicamente é um grande eu não sei, mas provavelmente não. Pretende fazer um vídeo com amigos? Sim, com certeza, em algum momento. Eu só não fiz nada ainda com pelo menos, sei lá, o Isaac do Reviado,
Via Láctea, que eu converso bastante, porque realmente eu não tive ideias de fazer isso de uma forma orgânica, e eu não quero só fazer por fazer, mas eu gostaria muito de fazer lives com algum desses amigos, enquanto a gente joga e conversa sobre alguma coisa, e eu leio o chat e converso com vocês também. Existe algum desenho que, apesar de todos os defeitos, você ainda gosta, mesmo sabendo que não é tão bom assim? Cara, tem vários, pra falar a verdade. Eu acho que o mais recente é Hazbin Hotel. Eu compreendo que Hazbin Hotel tem muitos problemas, mas eu me divirto pra caramba vendo os episódios, principalmente a primeira temporada. Ela é lotada de problemas, mas eu gosto tanto dela, eu me diverti tanto vendo ela. Pretende fazer um vídeo de Witch? Muita gente me perguntou se eu ia falar de Witch lá no meu vídeo, e sim, gente, eu vou falar uma hora ou outra de Witch, que inclusive parece muito mais interessante que o Winx. Quais são os personagens de desenho que você mais se identifica? Olha, atualmente, todos os ratos que aparecem. Dos desenhos da Mattel, qual você acha que é o mais bem desenvolvido e o mais icônico? Cara, mais desenvolvido? Eu acho que é Max Steel. Eu não vi a série recentemente do Max Steel Azul, mas eu acho que ela é a mais interessante que eles têm. Agora, a mais icônico, talvez seja Hot Wheels, mas sinceramente, nenhum desses desenhos da Mattel eu ainda peguei pra rever. Só o Max Steel antigo mesmo, e eu acho que os filmes são, no geral, muito divertidos, mesmo sendo muito malucos, e não sendo exatamente os mais bem desenvolvidos. Top 3 melhores personagens de Ever After High, na sua opinião? A Raven, eu gosto muito dela. A Madeline, eu simplesmente amo ela. Pra mim é uma personagem muito divertida, e como eu comentei, é pra mim praticamente uma Pinkie Pie que eu curto. E a Briar, por causa de toda aquela coisa que eu já comentei no meu vídeo, da profundidade que o fizeram com ela. De todos os desenhos que você já assistiu, pra você, qual é o personagem mais insuportável? Cara, recentemente eu acho que é a Stella, eu detesto ela. Um beijo, Salem, amo ver seus vídeos fazendo qualquer coisa, são tão bons que nem vejo o tempo passar. Muito obrigado. Você faz algo fora do YouTube? Depende do que você considera algo fora do YouTube. Eu escrevo, mas no geral, praticamente até agora, é a única coisa que eu faço porque, como eu comentei, é meio que meu trabalho. Você gosta de alguma coisa? Na verdade não, eu faço todos os meus vídeos pra dar hate em qualquer coisa, em qualquer desenho que eu assisto. Como foi a sua jornada como escritor? Nada muito grande, pra falar a verdade. Eu comecei a escrever justamente porque eu queria ter alguma animação um dia, e basicamente teve uma época que eu só fazia isso, eu só ficava escrevendo o tempo todo um monte de coisas, só que tudo era horrível. Então eu praticamente fui atrás de pessoas que escreviam há mais tempo, perguntava o que elas achavam do que eu escrevia, procurava profissionais falando sobre pra poder entender o que eu tava fazendo de errado e melhorar. Eu escrevo muito menos do que eu deveria hoje em dia, e eu também ainda acho que eu tenho muito a aprender. Porque o nome do seu canal é Salem Habitat. Sendo bem sincero, é literalmente só porque eu juntei duas palavras que eu achava legal. Eu gosto muito do nome Salem, e o Habitat foi basicamente só pra ter alguma outra coisa que ninguém tinha. Foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Só que, surpreendentemente, depois eu descobri que outras pessoas também usavam Habitat por aí, sabe? Então, não é tão criativo quanto eu achava, eu acho. O que você espera das novas HQs de Ben 10 de 2026? Cara, sinceramente eu não faço ideia. Eu nunca li nada da Dynamite, mas eu acho muito interessante essa ideia de refazer Ben 10 para um público mais jovem desde o começo. Ben 10 tem muitos problemas com retcon, incongruências, a troca de traço constante. Então, botar tudo em uma só coisa, fazendo essa meio que mega versão, é muito interessante. Eu espero que seja bom, mas eu não sei muito o que pensar, porque qualquer conteúdo de Ben 10 é muito 880. Qual é o que você menos gostou de todos que você analisou? Com certeza o Winx. Tipo, não que Monster High tenha sido divertido, mas Monster High teve filmes legais, momentos interessantes. Winx até teve isso, mas o saldo geral foi bem mais chato do que qualquer outra coisa. Teve muitos momentos que eu sinceramente pensei em desistir de fazer o vídeo só pra dropar de vez. Você é furry? Fazem muito essa pergunta pra mim por causa do Nilo, mas não. Eu não sou. Eu gosto muito da estética de animais antropomórficos, só que eu não me reconheço mais como parte da fandom por diversos motivos e sinceramente eu quero distância dela. Você já assistiu a franquia Zootopia? Já, eu gosto bastante do primeiro filme e eu achei o segundo filme
Bacana. Você desenha? Não. Com certeza não. Todas as artes que eu uso aqui no canal foram compradas com artistas bem talentosos que eu conhecia. Pretende fazer análises de diferentes obras, mas com a mesma história de adaptação, como versões diferentes de Cinderela? Sim. Na verdade, eu acho bem interessante essa questão de adaptação, que muitas vezes fogem muito do material original. Faz um tempo que, por exemplo, eu queria muito falar sobre versões de Alice no País das Maravilhas, desde o livro até os filmes, animação e etc. Ou até fazer o mesmo com Anne de Green Gables, que é um livro que eu gosto bastante. Bom, acho que essa foi a última pergunta. Algumas eu acabei ignorando porque eu achei que eu ia ficar repetindo muito o que eu já falei, e outras simplesmente porque eu não quis responder. Desde já, um ótimo início de ano pra vocês, e logo eu tô lançando um vídeo mais original no canal. Tchau, tchau!